Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez para fazermos o comentário das lições da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre. É uma satisfação estar aqui com vocês de volta. Estivemos ausente aí durante uma semana devido a alguns compromissos particulares, mas é com muita alegria que a gente volta aqui para poder, de uma forma até retardatária, enviar aqui o vídeo de número 2, da aula 2 e posteriormente o vídeo da aula 3. Queremos agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, por você que tem nos acompanhado aqui toda semana. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Divulgue esse canal, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like e toda semana estaremos fazendo o possível para comentar aqui um pouco dessas lições maravilhosas. E hoje, de uma forma bastante panorâmica, nós vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre o despertamento espiritual, um milagre. O texto áureo está em Romanos 13:11, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Acho legal que o pastor Eurico Bergsten, que é o comentador desta lição, né? Esse pastor já dorme no Senhor, a gente já falou isso na primeira lição. Ele trabalha um aspecto bastante interessante dos propósitos de Deus a partir da vontade dele e de toda uma restauração espiritual que acompanha o âmbito nacional quando se trata do povo de Israel. E no nosso subsídio teológico nós temos aqui uma importante contribuição do dicionário Wycliffe, que fala sobre o conceito da vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? O que seria quais seriam as conotações da vontade de Deus, principalmente no que tange o relacionamento com a sua criatura, né, que é o homem, a coroa de toda a sua criação. Quais são os seus atributos, o que a vontade de Deus faculta no contexto da humanidade, o porquê que essa vontade divina ela é causal, quando que ela é ativa, quando que ela é passiva. Então é muito importante a gente entender um pouco do que é a vontade de Deus. Já já a gente dá um pouco aqui desse conceito. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Sempre aqui nos nossos comentários a gente começa com uma palavra de oração, abençoando os teus filhos que nos acompanham, meu Deus, toda semana, Pai amado, neste trabalho tão especial. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos aqui para o nosso objetivo geral e os nossos objetivos específicos. O geral é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. E os objetivos específicos é explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Que maravilha, né? Então, o decreto de Ciro já havia sido lavrado. Estudamos na lição de número 1 um pouco do contexto em que Daniel vivia. Os judeus, eles agora poderiam voltar para a sua pátria, eles poderiam voltar para reconstruir ali a nação de Israel, os muros de Jerusalém, toda aquela cidade que estava a fogo, que estava destruída, uma cidade onde as pessoas moravam, que os que restaram lá pouco puderam fazer pela cidade, e agora eles têm ali a oportunidade tanto de reconstruir o templo, né, com a questão do personagem Esdras, quanto dos próprios muros da cidade com a figura de Neemias, e em levantar essa cidade que outrora estava arrasada, né, pela introdução dos babilônicos naquela cidade e colocada ela a fogo. Então, era uma tarefa bastante difícil, era uma tarefa complexa, mas os judeus, e a maioria, né, dos judeus estavam muito acomodados
na questão de se levantar e poder trabalhar e fazer algo útil para que a sua nação pudesse ser fortalecida novamente. E Deus, né, pelo poder do seu Espírito Santo, abre uma oportunidade para o copeiro do rei, né, quando ele ouve a notícia de que a sua cidade está totalmente destruída, né, por um dos seus irmãos. Ele vai orar durante 4 meses e possivelmente ali em dezembro, no ano em que ele recebe a notícia, é dezembro, vai orar 4 meses para que no ano posterior, por volta de março, abril, ele tenha a iniciativa de falar com o rei, mas houve uma preparação de oração, de jejum, de súplica, para poder entrar na presença do rei e falar da sua cidade. Olha que importante o poder da oração, o poder da própria dependência que você tem de Deus. Olha que interessante, dele se colocar em uma posição por todos os judeus, e ali ele recebeu o aval do próprio rei, sensibilizado com a situação da sua cidade. Ele tinha um cargo político, a gente já falou, não era simplesmente um copeiro que pudesse ali só tomar o vinho ou beber algum tipo de líquido antes do rei ingerir, mas tinha um cargo de confiança, e aquele homem andava de uma forma assim tão sábia, de uma forma tão prudente, que quando ele fez um pedido ao rei, o rei concedeu. Então, Deus, através de homens como Esdras, de homens como Neemias, de homens como Daniel, Zorobabel e muitos outros, foram um canal de bênção, foram a instrumentalidade, foram o viés com que os avivamentos, os reavivamentos aconteceram ao longo da história. Abacuque orava, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a notória, faze-a conhecida. Quem diria que passaríamos um ano tão difícil como esse que nós estamos vivendo no ano de 2020? Quem diria que passaríamos tempos tão complicados até para se cultuar, até para ir à congregação, ao templo, né, com tantas restrições. Você só pode, aqui na nossa cidade, só pode sair com máscara. Se você sair sem máscara, você é multado. Tem pessoas que não conseguem nem usar aquela máscara direito. É todo tempo álcool gel, todo tempo manter um distanciamento social, com uma série de restrições. O comércio fecha às 4 da tarde. Então, assim, se você tiver que realizar algum tipo de tarefa, ir a um supermercado, você tem que fazer o maior malabarismo por conta de que as privações estão restritas por causa de um vírus e que até hoje não se conseguiu achar uma vacina. Eu estava vendo no noticiário, na TV aberta, que o quadro de doenças virais e o tempo que se levou para se produzir uma vacina, né? E eu me lembro que nesse noticiário falou que a meningite levaram 96 anos para desenvolver uma vacina. Obviamente que estamos vivendo em um mundo totalmente tecnológico, onde a ciência se multiplicou, onde a ciência, ela, de uma certa forma, evoluiu, e em tempo quase que recorde, eles estão aí calculando que em menos de um ano vão conseguir uma vacina para esse vírus. Por que é que eu estou falando disso? Porque o contexto que a gente está vivendo, ele requer um despertamento espiritual para nós, enquanto igreja. Nós somos igreja e podemos fazer sim, nos colocar, melhor dizendo, numa posição em que haja um despertamento espiritual, não só no templo, como na nossa casa. Muito se falou ao longo dos anos em que as pessoas gritavam, pregavam, né, verborragizavam, que nem diz um colega meu, a situação de que nós teríamos que voltar à igreja primitiva, né, os marcos antigos. Então, por que não fazer isso na tua casa? Então, por que não ser pastor da tua casa? Né? Por que nesse momento de tanta turbulência, onde nós estamos limitados aí a 2 cultos por semana, né? Por que não nos outros dias fazermos na nossa casa o nosso altar? Por que não reconstruir?
né? Por que há tantas brigas entre casais nesses períodos de quarentena, de lockdown, que se espalham pelo país? Por que as famílias não conseguem se entender a partir do momento em que estão juntas? Porque antes reclamavam que não tinha tempo, antes reclamavam que trabalhavam demais, antes reclamavam que quase não tinha tempo para a família, e agora que tem, não sabe o que fazer, porque ficaram tanto tempo longe, ficaram tanto tempo afastados, era trabalhando todos os dias, né, de 8 da manhã às 7 da noite, e chega em casa, e aí daí tomava um banho, ia para a igreja, quando voltava, mal jantava, já dormia, no outro dia trabalhava de novo, uma reclamação sem fim, uma dificuldade, uma lamúria, né, de não poder ter tempo de ver os filhos crescer, de não aproveitar, e hoje que se tem tempo, se reclama do mesmo jeito, se briga, bate, é uma confusão só. Então, nós estamos vivendo dias difíceis porque o problema não é só no mundo, que infelizmente jaz no maligno. Eu não estou falando de um mundo cosmos, mas de um mundo espiritual. E não estamos aqui também relativizando a situação, mas o momento em que temos de poder fazermos a diferença dentro da nossa própria casa e ser pastor da nossa própria casa, muita gente não consegue fazer. Você imagina pessoas que estavam aprisionadas só nos púlpitos da igreja. Será que ele consegue ser pastor em casa? Será que esse despertamento espiritual também não pode ser a partir da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Esse despertamento espiritual precisa acontecer, certo? Então, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Então, no ano 1º de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Nós estamos orando pelo presente, e nós estamos orando para que Deus faça a vontade dele, e nós estamos orando também pelo futuro no que tange ora vem Senhor Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora, mas ansiamos essa volta do Senhor Jesus. A igreja, ela anseia por essa volta do Senhor Jesus. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram despertamento. Como eu disse, ele foi só um canal, ele foi só um instrumento de poder que no momento da sua oração, da sua santificação, pudesse clamar a Deus, e a partir do próprio Deus vir um despertamento espiritual, não só para Daniel, que era um homem que vivia, obviamente, de uma maneira muito santa na presença do Senhor, mas de todo o povo e de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Então Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. O despertamento aí é um mistério. O pastor Eurico Bergson deixa isso bem claro. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas as divinas realmente está num patamar onde nós não estamos. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Então, o vento assopra onde quer. Gosto muito desse versículo, João 3,8, não sabe de onde vem e nem para onde vai, ouves a sua voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até sentir a operação das virtudes do século futuro, mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus no que se refere a essa grandeza que é o nosso próprio Deus. Um professor meu na faculdade, ele falou que o nosso Deus, ele é um Deus que nem a melhor mente humana pode conseguir conceber ou entender a grandeza desse Deus, do Deus que nós servimos. Por mais que você tente pintar, tente compor, tente escrever sobre esse Deus, a nossa mente ela é muito limitada para aquilo que é Deus, para aquilo que o Senhor é. Há um jogo de palavras que diz que Deus ele não existe, Deus ele é, porque ele não é fruto de uma existência, porque ele é.
Então é interessante esse jogo de palavras no português, que pressupõe que ele não sabe a sua origem e não sabe a sua posteridade, mas ele subsiste em si mesmo, né, em grau máximo. Então, nesse jogo de palavras, nós entendemos que Deus existe pela nossa pequenez, mas na verdade Ele é. Por si só Ele é. E nós não sabemos e nem precisamos saber a sua origem. Só precisamos acreditar que Ele é. Amém? Então, vontade de Deus. Lembra quando nós falamos aqui no começo da nossa aula sobre a vontade de Deus? Antes, portanto, vou falar aqui a sinopse do tópico 1. Você pode trabalhar aí o despertamento espiritual. Emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, Wycliffe, no seu dicionário, mostra que vontade de Deus é um conceito quando aplicado a ele, ao próprio Deus, e na teologia bíblica nem sempre tem a mesma conotação. Ele pode denotar toda a sua natureza moral, incluindo seus atributos, faculdade de autodeterminação. Pode ser também um plano pré-determinado, como no caso de um decreto, o poder para cumprir os seus planos e propósitos, ou a regra da vida imposta sobre as criaturas racionais, isto é, a vontade objetiva de Deus que se pode guardar. A vontade divina é causa final de todas as coisas, é absoluta, é imutável, e todas as coisas são sua consumação. A criação, a preservação, o governo, a eleição, a reprovação, a morte de Cristo, a salvação, os sofrimentos dos santos, a existência do curso da vida e o fim do homem, e até mesmo os menores detalhes da vida. Gostei muito dessa classificação do Wycliffe, porque ela engloba todas as vertentes daquilo que nós podemos entender que seja vontade de Deus. Aí nós temos um desdobramento muito grande entre vontade diretiva, vontade permissiva, vontade causal, vontade final, vontade proposital. Então nós temos algo que parte da teologia sistemática sobre a sua vontade, que ela abrange todos os aspectos, não só da criatura, como das criaturas, daquilo que Deus fez, do universo, do planeta. Então tudo é parte de uma vontade muito soberana, que é a vontade de Deus. Uma vez que todas as coisas encontram sua causa última na vontade de Deus, é usual diferenciar entre os aspectos eficazes e permissivos da vontade de Deus. O aspecto eficaz da sua vontade é cumprido de forma causal ou ativa, não apenas aquilo que Deus consente, mas também aquilo que ele deseja. E, por outro lado, o aspecto permissivo da vontade divina é aquele que tem uma autorização para ocorrer através da intervenção não controlada das criaturas racionais. Por que eu estou lendo isso aqui? Para que você consiga compreender essa diferença, essa nuance entre vontade permissiva e uma vontade diretiva, uma vontade final daquilo que Deus tem. Daquilo que nós precisamos diferenciar entre os seus aspectos, da sua vontade última e da sua vontade por autorização. E, fechando aí, a vontade de Deus é revelada ao homem de várias maneiras, pela palavra falada, por meio de sonhos, visões, pelo mundo natural e pelos eventos históricos no futuro reino de Deus e pelas sagradas escrituras. Sempre lembrando também que o mundo espiritual só pode entender aquele que é espiritual, porque o carnal ele não consegue discernir absolutamente nada. O tópico 2 fala das finalidades do despertamento. Para que existir um despertamento? Para que ter um despertamento? Qual é a causa disso? Qual é o objetivo geral de tudo isso? A restauração nacional de Israel, ela veio a partir de um propósito de Deus e da sua vontade. Então Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incluir a vontade no espírito do homem. Por isso ele despertou um rei persa para que isso pudesse começar. Foi aí um estalar de dedo, foi aí um know-how para que o povo de Israel pudesse ter um amparo para poder reconstruir a cidade, e a partir da reconstrução da cidade e do templo, né, lembrando que são coisas distintas, são pessoas, são líderes distintos, que cada um vai fazer a sua parte, mas que vai somar para que esse despertamento aconteça. E olha que interessante, mexendo na parte física
da cidade e mexendo na parte física do templo, se tem também um movimento no âmbito espiritual, porque Elias orou para que pudesse entrar na presença do rei, para que o rei pudesse expedir cartas a ele, dando autonomia para a reconstrução dos muros. E Esdras já vem no propósito do quê? Da reconstrução do templo e da preparação espiritual do povo. Então isso casa, né, isso se junta ao movimento de um despertamento espiritual. O despertamento, ele é algo que faz com que as pessoas elas se movam, elas venham se mexer. Um despertamento não é um mero cumprimento de um decreto, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que você vem e de repente você faz aquilo que é combinado e depois você vai embora. Não, há um movimento espiritual, né? A psique, a soma se mexe tanto com a mente quanto com o corpo, né? Então há todo um movimento, tanto externo quanto um movimento interno, e quanto um movimento de entrega e de cumprimento de uma vontade permissiva de Deus e uma vontade diretiva de Deus para aquilo que ele projetou, planejou, porque a sua vontade emana desse próprio e não de mais ninguém. Foi assim que ele fez, então, com o rei persa, né? Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías 180 anos antes. Isso está em Isaías capítulo 44, versículo 28. Um rei pagão, um rei talvez até idólatra naquele momento, um rei que tinha todas as suas convicções, e Deus intervém na história, né? Assim como Faraó, a gente percebe toda aquela transição do povo, da saída, né, do êxodo do povo do Egito, para poder fazer aquela caminhada, que seria, alguns teólogos veterotestamentários batem um martelo, que seria uma caminhada de 40 dias, que acabou se tornando 40 anos, por conta da desobediência do ser humano. O que vai acontecer? Naquela conversa, naquele diálogo que Moisés tinha com o rei do Egito, por vezes Deus intervia e o coração de Faraó se amolecia e determinada situação acontecia ou endurecia-se o coração de Faraó, porque era Deus em toda aquela história. Na morte do seu filho primogênito, ele não teve outra saída a não ser mandar o povo todo sair dali do Egito e caminhar rumo a Canaã. Temos também, portanto, que o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro e era um fato já aceito e aprovado por ele e logo foi consumado. Logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Esse é o primeiro decreto, isso está em Esdras 1 e 2, entendendo que primeiro acontece esse edito para a reconstrução do templo, então para o despertamento espiritual. Iam se mexer na estrutura física, mas aqueles que iriam trabalhar estavam imbuídos de um despertamento espiritual e começava assim uma reestruturação nacional. Nosso país ele precisa de uma reestruturação nacional. Nosso país está em uma crise moral, uma crise ética, uma crise política. Nós estamos vendo uma crise entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Só uma pessoa muito ignorante para não entender e não enxergar o quadro que nós estamos vivendo atualmente. Nós precisamos de uma reestruturação nacional, precisamos nos movimentar. É preciso que o movimento não só evangélico, mas o movimento dos filhos de Deus aqui na face da terra venham se posicionar para ter uma restauração nacional a partir de homens e mulheres de Deus que se coloquem na presença do Senhor. Homens e mulheres de Deus não podem estar atrelados ou estar simplesmente alijados apenas em púlpitos. Nós precisamos nos fortalecer e fazer com que não só esse movimento
A, B ou C, denominacional A, B ou C, venha se fazer notório, mas um movimento de uma restauração nacional. Amém? A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento para o quê? Para um despertamento e uma restauração nacional. Toda uma nação em busca de um despertamento, em busca de um posicionamento espiritual. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a sua orientação divina, por seu livre-arbítrio. O homem ele é livre para obedecer ou não à orientação divina. Estudamos exaustivamente no trimestre passado essa questão de livre-arbítrio, essa questão da predestinação, da eleição, e entendemos aqui que o homem ele tem sim a oportunidade de escolher para o bem ou para o mal. E nós costumamos, dentro de uma linha pentecostal, dizer que Adão ele tinha um total livre-arbítrio no Éden, né? E ele comeu o fruto que era proibido. Eva e Adão comeram o fruto proibido e havia uma determinação de Deus: pode comer de todos os frutos que há no jardim, mas não toquem na árvore que está no meio do jardim. Foram lá e desobedeceram, né? Tiveram ali um lapso de momento em que eles escolheram por desobedecer ao Senhor. Então, isso mostra uma completa liberdade, apesar de que os propósitos de Deus estão em um campo mais alto do que o campo racional e o campo do ser humano, correto? Durante o cativeiro, o povo israelita havia assinalado muitos dos costumes babilônicos, porém, haviam aprendido uma lição concernente à vontade de Deus: não servir a outros deuses e nações e não adorar os ídolos. Eu ouvi muitos anos, muitos pregadores, pastores falarem que Israel vai ter todo tipo de pecado. O único pecado que Israel não vai ter vai ser o pecado da idolatria, porque 70 anos foi suficiente para eles aprenderem que não poderiam adorar outros deuses. 70 anos castigados ali pelos babilônicos, morando em uma terra que não era sua, e aí o desenvolvimento da sinagoga, já falei isso aqui em vídeos anteriores, e no desenvolvimento da sinagoga, que era algo muito paliativo, que era algo assim temerário, passageiro, que era algo que era para ficar ali e não ser levado com cabana e tudo, com tenda e tudo para Israel. Infelizmente eles desenvolveram uma sistemática e um rito dentro da sinagoga que nos tempos de Jesus havia mais de 450 ali na Judéia, Galileia, todas aquelas partes que compõem ali a nação de Israel. Então você percebe que havia sinagoga para todos os gostos. Por quê? Porque sistematizaram algo que era paliativo, algo que era efêmero, que era passageiro. Correto? Antes do exílio, Israel estava espiritualmente o quê? Enfermo dos pés à cabeça, e era preciso uma restauração, né? A partir desse castigo. Obviamente que o rei da Babilônia também foi castigado por isso, mas Israel passou e precisou passar por esse cativeiro para aprender a não ser uma nação idólatra. E a finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, cada despertamento tem por objetivo principal que a salvação e a restauração da vida do homem. Encontramos sempre estes dois polos, graça e o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, versículo 8 e 9. Gosto muito dessa passagem também. Se não, vejamos, a letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante contra o pecado. O Espírito Santo, ele convenceu Saulo que havia
consentido na morte ali de Estevão, que era o perseguidor dos judeus, convenceu a Zaqueu, enfim, e tantas outras pessoas, tantas outras personagens da Bíblia Sagrada e da história, se nós estudarmos o Antigo e o Novo Testamento. Letra B, o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino dos Jesus apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. Então, as finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional, espiritual de Israel, e a primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria e dos deuses pagãos. Israel, ao longo de toda a história, foi muito idólatra, traía o Senhor, era um povo que, vez por outra, apostatava, largava a mão de uma adoração verdadeira e genuína ao poderoso Deus para adorar os outros deuses. Então, Deus precisou intervir na história, sua vontade soberana, ela foi absoluta e ela foi, no momento certo, aplicada no coração do homem. Há um subsídio histórico também, o que eu acho assim de suma importância, que foi sobre a política de Ciro, né, que ela beneficiou sensivelmente os judeus exilados da Babilônia. Né? Obviamente, aqui tem uma interferência do nosso próprio Deus, né? E a consequência lógica da sua política foi um decreto que permitiu aí os judeus ao retorno à sua terra, e somente em um tempo restaurado em Jerusalém Yahvé poderia agir efetivamente como o Deus de Judá. Assim, em fiel obediência a Yahvé, Ciro decidiu repatriar o povo. Já havia sido profetizado e esse era o momento certo disso acontecer. Você pode encontrar esse subsídio histórico no livro História de Israel no Antigo Testamento, o livro aí da CPAD, correto? Merrill Eugênio, né, o nome do autor. O último tópico é o tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Finalidade de Deus em suas promessas, Deus renova as suas promessas, né, promessas de bênção, e Deus renova a fé dos abatidos. Aqui há o cumprimento de um terceiro objetivo específico proposto pelo autor da lição, que é ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Se você pegar a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui recheados de promessas, né, que o Senhor Deus nos faz. Às vezes estamos muito preocupados em ouvir uma profecia de um profeta que vem, coloca a mão na nossa cabeça e fala determinadas promessas, mas a palavra de Deus, ela tem uma promessa que é talvez a maior de todas as promessas, que é a nossa salvação, garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário e também reiterada pelos apóstolos quando pregavam a sua volta, o seu retorno. Então Jesus está voltando, Jesus está voltando. Coloque isso na sua cabeça, Ele está voltando para buscar a igreja. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento, acho que falei finalidade, mas é fidelidade. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua pátria, Jeremias capítulo 27, versículo 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, isso aí também todos conhecem, sob o comando de Ciro, o rei da Pérsia. Os medo-persas deram contra a Babilônia quando Belsazar estava ali no templo, dando uma festa. A gente viu isso na semana retrasada, quando nós falamos ali de todo o contexto de Daniel, né? E ali os medo-persas atacam e aquele rei Belsazar morre naquela festa. Deus renova suas promessas ou as promessas de sua bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas das bênçãos do seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário. Isso é muito importante, é muito legal essa conexão do Antigo Testamento com o Novo, entre promessas que existiam no Antigo Testamento e promessas que se cumpriram no Novo Testamento. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Achei interessante ele pontuar isso também, porque daí são bênçãos
da nossa salvação. Uma vez que a gente aceita Jesus e se entrega a Ele, porque Deus já nos aceitou, e agora nós resolvemos obedecer e partilhar de uma vida espiritual, de uma vida abençoadora com Ele, o que é que acontece? Acontece de que nós podemos se fazer participantes, ou seja, partícipes daquilo que nós entendemos como batismo no Espírito Santo, do fruto do Espírito, enfim, de riquezas insondáveis que somente a salvação nos proporciona. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem a maravilhosa unção do alto. Altares restaurados, é importante a gente observar isso. Creio que seja agora a lição de número 3 falando sobre isso. Deus ainda deseja despertar o coração para ter uma fé renovada na cura do corpo e também, resultado da morte expiatória de Jesus, temos a liberdade de se poder viver esse despertamento espiritual. E Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. O fogo arderá no altar continuamente sobre o altar. Este fogo arderá, queimará. Levítico capítulo de número 13. É preciso que esse fogo ele permaneça aceso. O quarto e último tópico tem aqui bem pequenininho, né? O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Quando nós somos despertados pelo Espírito de Deus a fazer ou a cumprir determinadas funções, nós somos despertados e ficamos obedientes a essa palavra viva, essa palavra rema. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que na lei de Deus determinava. Não foram introduzidos novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas, não tem paganismo aqui, aqui não tem deuses de pau, pedra, de mármore, aqui tem a adoração ao Deus verdadeiro. E o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Quando eu era novo convertido, eu fazia a ETAD, bem no começo assim, da minha conversão, comecei a fazer a ETAD, e um professor, o pastor Pimentel, lá de Porto Velho, ele falou uma coisa que dificilmente eu vou esquecer, né? Ele falou que quando nós, se nós acreditarmos assim que uma vez salvo para sempre, se nós pudéssemos supor essa situação, esse salvo, ele desejaria ardentemente a busca do Senhor, a busca assim, efetivamente servir a Deus a ponto de nunca se desviar. Por quê? Porque uma vez salvo para sempre, não pressupõe que o camarada aceitou Jesus e agora ele vai debandar, vai aprontar tudo que ele tem que aprontar no mundo e no final da vida ele voltar como se nada tivesse acontecido. E não é isso. Né? Se somos salvos, nós vamos desejar ardentemente servir ao Senhor, orar, jejuar, buscar a palavra e estar santificado para a sua volta. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi na ETAD, no começo da minha caminhada espiritual, que eu não vou esquecer. Então, Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119. Sabia que o comentarista da lição ia colocar esse Salmo 119, porque é um salmo que fala bastante a respeito da palavra viva, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muitos outros versos do Salmo 119 que são maravilhosos, né? E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, verso 63, maravilha de salmo. Síntese desse tópico. Então, temos aí um dos resultados do despertamento, é a obediência dos homens à palavra de Deus. Olha que interessante. Depois que houve um despertamento,
no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Há também um subsídio doutrinário que você pode ler, que você pode aqui exaurir bastante coisa a respeito do despertamento espiritual. Nossa nação precisa de um despertamento espiritual com muita urgência. Nem terminei de fazer a pergunta primeiro, já mandei a resposta na lata, né? Precisamos de um despertamento espiritual. Ela precisa começar de mim, precisa começar de você. E juntos nós teremos aí resultados, né? É necessário voltar às Sagradas Escrituras, é necessário buscar de maneira redobrada a presença de Cristo e é necessário a gente não perder o primeiro amor. Fazem parte aí dessa doutrina que nós amamos, dessa doutrina que nós aprendemos, dessa doutrina que nós praticamos e dessa doutrina que é bíblica. Amém? Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua igreja, Deus abençoe a tua casa. E se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com mais 10 pessoas, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe o seu like. Deus abençoe aos irmãos aí do portal EBD, que sempre estão publicando os vídeos, os irmãos do canal Fé em Foco e todos os amados irmãos que são inscritos aqui no nosso canal. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima